meus queridos, estamos iniciando mais uma aula para vocês e quero aproveitar esse nosso primeiro dia, nosso primeiro momento, mandar um abraço para todos os nossos professores presenciais. Professores presenciais, muito obrigado pela participação de vocês, sejam todos bem-vindos à primeira aula de biologia. E aos nossos estudantes, professor Jefferson, estarei conduzindo a aula de hoje. Alguns dias vão estar comigo a professora Tabita, outros dias vão estar comigo a professora. Estar construindo com cada um de vocês. E como é a nossa primeira aula, já vou deixando um recado para todos vocês. Se vocês quiserem realizar a participação conosco, é só vir. Manda lá no grupo dos professores, professor, quero tirar uma dúvida com o professor Jefferson. Então você pega, conversa com o professor presencial aí e manda um áudio, uma foto, fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos vocês. E galerinha, professor Jefferson, o que nós vamos falar hoje, nossa primeira aula de biologia? De olho na tela, meu diretor, coloque em tela grande aí, Nosso conteúdo, pessoal, nosso primeiro conteúdo da unidade 1. Agora, nós vamos falar sobre tudo que nós vamos ver na unidade 1. Para mim, meu diretor, aqui na tela, Galerinha, nós vamos falar o que estuda biologia, a origem da vida, as características gerais dos seres vivos, método científico. Professor de formação, então vamos dividir essa aula em aula 1, aula 2, tá bom? Vamos falar também sobre o tempo geológico, reino dos seres vivos, que vai se dividir em 3 partes. Reino dos seres vivos 1, reino dos seres vivos 2 e reino dos seres vivos 3. Uma verdadeira mini-sociedade dos integrantes. Depois nós vamos falar sobre vírus. Vamos falar os componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Tudo bem? Esse é o assunto que nós vamos falar na unidade 1. Mas para a aula de hoje, nossa primeira aula de biologia, o tema, o que estuda a biologia, linha do tempo, histórico, até chegarmos ao que nós conhecemos como biologia. E o que estuda a área? Quais são as áreas que entregam a biologia? Estamos aqui no primeiro ano, ciência, não é isso? Então nós vamos relembrar, recordar, retomar esse conhecimento e fazendo essa imersão na área da biologia. Convido a todos vocês a fazer esse passeio desse universo junto comigo, ok? Na tela, meu diretor. Olha aí, meus queridos, o estudo da biologia e a origem da vida. Então, para iniciarmos, vamos ver qual a origem da palavra biologia. Então, aí, pessoal, a palavra biologia deriva do grego, tá? E aí nós temos bio e logia. Bio tem o significado de vida. Logos vem de estudo. Então, quando a gente vai fazer a caracterização, para mim, meu diretor, quando a gente vai fazer a caracterização do que significa biologia, biologia é o estudo dos seres vivos. Mas como assim, professor? Não é só o estudo dos seres vivos. O que compreende esse estudo? É o comportamento daquele ser vivo, não só o comportamento entre os seus iguais, mas no ambiente onde ele integra. A biologia, ela estuda tanto o ser vivo, o ambiente dele, seja esse ambiente terrestre, aquático, ambientes aéreos, os micro e os macro. Quando a gente fala micro e macro, são aqueles que são invisíveis aos nossos olhos, mas eles têm essa relação, essa interação com outros seres vivos. Então, não só na dinâmica do processo de desenvolver, mas a sua importância naquela área, daquele espaço. Quando eu falo área, eu falo do espaço, do ambiente. Então, a biologia ela se preocupa de origem vegetal, mas também todas as suas propriedades e características, o que isso pode influenciar, também na atividade humana do nosso planeta. Então, a biologia
é o estudo dos seres vivos, mas também a sua interação com outras espécies e com o meio onde ele se encontra, tá bom? Na tela, meu diretor, aumenta aí. Então, pessoal, olha só. A biologia é uma ciência muito ampla, que se preocupa com os seres vivos e as suas relações. Essas relações, tanto no meio aéreo, aquático, terrestre. Para mim, meu diretor, quando a gente fala terrestre também tem que lembrar de uma coisa, né? Nós temos micro-organismos que moram no solo. Nós não enxergamos ao olho nu. Então, eles têm uma importância para ocorrer o processo, né, de devolução daqueles nutrientes. Tanto os animais como os vegetais, os micro-organismos que estão fazendo essa relação. Então, é bom e claro, todo esse conhecimento voltado para quê, professor? Também para o espaço onde nós nos encontramos. Nunca vamos esquecer disso, que em relação ao processo, né? O que determinado ser vivo contribui para a sobrevivência da humanidade. E usamos isso ao nosso favor. Também tem que lembrar bem isso. Na tela, meu diretor. Então, olha aí, ó. Com essa ciência, descobrimos as explicações para séries de fenômenos. Compreendemos melhor o que está acontecendo no mundo e podemos participar de forma esclarecida em decisões que podem o quê? Afetar a todos. Então vamos conhecer um pouco da história da biologia, dar um passeio histórico. Como é que surgiu esse nome, essa denominação? De onde veio? Como é que se formou? Para mim, meu diretor, é como se nós estivéssemos falando assim. De onde surgiu o termo física? Química. Era a química que se falava antes, professor? Matemática. Como é que surgiu a necessidade de se estudar matemática? Então, de onde surgiu? Qual é a história da biologia? Como se deu esse processo? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, um passeio aí na história para a gente relembrar direitinho. Lá, olha só, antes de Cristo, 350 anos antes de Cristo, o filósofo chamado Aristóteles fazia a primeira classificação dos seres vivos, dividindo em duas categorias: animais superiores e inferiores. Onde essa característica era utilizada em animais de sangue quente, animais de sangue frio. Também aí, ó, um médico grego, Galeno, desenvolveu um estudo sobre o sistema muscular dos seres humanos. Para mim, meu diretor, quando nós estávamos falando sobre o processo histórico, né, do início, de como surgiu a necessidade de estudarmos todo esse caminho, essa preocupação em como vamos classificar esses seres vivos, com determinados animais. Por que classificá-los como um processo? Classificação de seres vivos de sangue quente, classificação de seres vivos de sangue frio, ou a categoria da sua atividade. Lembrando também que não é só os animais, a zoológica desse vegetal. Como assim, professor? Lá com nossos avós, não é isso? Com os nossos avós, que estava com uma dor no estômago, uma dor de barriga, ia lá na área de fora de casa, pegava uma plantinha, fazia um chá. Ou esse chá, você faz uma fusão, tomava o chá para dor de cabeça. Ou tu estava com problema no estômago, uma dor de barriga, pega um punhado de folha, coloca para ferver. Ou então ferve a água, joga água quente, abafa, espera um minuto e toma. Então, a biologia de sinais é uma forma de classificação. Como a gente está falando de classificação de animais, também ocorre o processo de classificação de vegetais. Não só. Lembra quando fala assim, olha, pega aí uma folha do limoeiro, toma, porque isso melhora o sistema imunológico, você fica mais forte, né? A biologia também não só na área farmacológica, não só na área
nutricional, mas para ter essa amplitude do conhecimento, você vai categorizando, classificando, de acordo com o que a gente chama de propriedades biológicas, a função que determinada espécie de origem animal, determinada espécie de origem vegetal contribui para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos aí pensadores, né, que fizeram esse processo, não só de classificar, mas esse processo de auxiliar no aprimoramento. Exemplo, professor, o desenvolvimento aqui, quando você faz a caracterização do sistema muscular, o funcionamento. Antes, né, a medicina, a atividade física, o profissional da educação física. Então, conhecer a anatomia, a classificação, a função de determinadas estruturas musculares, né? Quando a gente fala assim, fisiologia, o funcionamento do músculo. Para o músculo funcionar, ele precisa de nutrientes. Para ocorrer o desenvolvimento, qual é a melhor prática de desenvolvimento de exercícios que vão favorecer uma hipertrofia? Então, quando a gente fala sobre a classificação do sistema muscular, classificação do sistema respiratório, como funciona esse processo, quando a gente descobre, quando esses pensadores começaram lá no início a fazer esse processo de classificar, diferenciar, para que a gente fale da necessidade, aí que vê aquela bioestudo do funcionamento não só do organismo, mas também a relação entre eles. Tá bom, galerinha? Na tela, meu diretor. E aí, também temos... Pode voltar aqui para mim. Esta parte que nós estamos falando é o macro, o processo de ver o micro, o invisível. Nós temos aí a contribuição da elaboração de lentes que auxiliam a gente conseguir enxergar aqueles seres microscópicos que interagem e podem causar o quê, professor? Doenças, infecções. Então teve auxílio aí, ó, em 1600, construiu juntamente com Zacarias, né, um jogo de lente, um microscópio rústico, onde ele possibilitou a visualização de células. E claro, com essa possibilidade de você visualizar esses seres microscópicos, as suas atividades biológicas, tem informações que auxiliam nesse nosso processo, nessa dinâmica de ver quais são essas entes que o cercam, tá bom? Na tela, meu diretor. Para classificar, nós temos aí, ó, Carl von Linneu, que fez a classificação binominal. O que é a classificação binominal, professor? É nome e sobrenome no processo da interação, para saber a linhagem e o cruzamento entre essas espécies que dão o quê? A formação de uma raça. Nós também temos a contribuição de Charles Darwin com a teoria da evolução. A teoria da evolução no processo aí, ó, de seleção. Essa seleção de organismos mais adaptados ao meio, né? Chance de sobrevivência, do quem é mais ou menos adaptado e aquele que consegue manter uma descendência. Contribuição também, né, dentro do estudo da biologia, de Gregor Mendel, a lei da hereditariedade. Então nós chamamos... Qual é a contribuição da genética, professor, no estudo da biologia? Claro que lá na frente nós vamos aprofundar, vamos fazer uma imersão, mas essas contribuições desses pesquisadores nos auxiliaram hoje no melhoramento genético de vegetais, melhoramento genético de animais de uma forma rústica, né? Aqui no primeiro momento, genética clássica. Por isso que hoje nós podemos ter aí, ó, galera, o que, professor? Vegetais sendo plantados, cultivados na nossa região, que outrora não existia, como o quê? Algodão, soja, milho, mas também tem uma contribuição para a área da saúde. Aí a gente chama de genética médica ou genética
não a genética clássica, a genética contemporânea aqui, com Watson e Crick. E quando em 1953 eles elucidaram aí a estrutura molecular que Mendel anteriormente falava sobre fenótipo, não é isso? A expressão da característica genética. Então, nessa linha do tempo, nós vemos aí a genética moderna, aonde trabalha o material genético, onde conseguimos, com esse processo evolutivo da ciência, em adquirir conhecimentos. Conhecimentos do quê, professor? Forma elaboração de vacinas. E essas vacinas têm também a trajetória evolutiva delas, né? Onde você trabalha com o próprio material genético do indivíduo e auxiliando em determinadas doenças genéticas, né? Alzheimer, distrofia muscular, cânceres, e esse processo evolutivo tudo dentro do estudo da biologia. Essa é a linha do tempo, é a linha da contribuição, da formulação de todas as atividades, né? O estudo dos seres vivos, o estudo que engloba toda essa interação entre esferas, né? Onde a gente fala fauna e flora. Então temos os animais interagindo com os vegetais, tanto no macro e em ambientes microscópicos, tá bom? Na tela, meu diretor. Com isso, pessoal, ó, que a área da biologia envolve também o que a gente denomina da área. Quais são as áreas? O que estuda a biologia, professor? Áreas do estudo da biologia. Nós temos aí, ó, dentro dessa relação micro, que a gente chama de citologia. Então, nesse primeiro momento, para mim, meu diretor, citologia. Na citologia, nós falamos que estuda células. Cito são células. Então, você estuda o que na célula? Você estuda a estrutura, a propriedade e a função desta célula. E aí, pessoal, nós temos células, nós vamos ver, vamos aprofundar, nós estamos fazendo aquela linha. Nós temos células eucariontes, células procariontes, aí nós temos células germinativas. Vamos ver todas essas características. Então, uma área da biologia que se preocupa com o entendimento de como funciona uma célula chama-se citologia. Celulologia, estudo. É bem específico. Nós também temos aqui, ó, a área da biologia denominada de embriologia. Aí é o desenvolvimento, né? Aí é bem específico. Exemplo. Você estuda as células germinativas. Aí tem a célula germinativa masculina, espermatozoide. Tem a célula germinativa feminina, ovócito, de segunda ordem, ou óvulo. Aí eu estou falando em animais. Pense qualquer animal, tanto, né? O humano, né? A galinha, o porco, aves, célula germinativa, espermatozoide e óvulo. Mas também a embriologia animal e tem a embriologia vegetal, onde nós temos os pólens, não é isso? O androceu e o gineceu. Então, quando a gente fala, bom ter lembrado isso. A citologia tem a citologia, o estudo de células de origem animal e o estudo de células de origem vegetal, que pega a grande área da botânica, tanto a área animal como a área vegetal. Na área vegetal a gente chama de botânica. Então, embriologia, que é o desenvolvimento, ocorre a fecundação e da fecundação até o nascimento, a gente chama isso de desenvolvimento embrionário. E a gente estuda passo a passo desse desenvolvimento, tanto para seres de origem animal, como seres de origem vegetal. E aqui, ó, que é a área da botânica. Então, tanto o estudo de células ou desenvolvimento, a botânica estuda somente as plantas.
é específico. E aí, tanto essas plantas e as suas contribuições, lembra? Na botânica, uma das principais características, além de você estudar um ser vivo de origem vegetal e a sua contribuição para a humanidade, né? O que aquele vegetal contribui para a nossa manutenção? São as suas propriedades farmacológicas, propriedades medicinais e propriedades nutricionais. E, meus queridos, propriedades farmacológicas, medicinais e nutricionais ainda se diferem para animais e para animais, calma aí que eu falei, animais e também nutricionais, de homem, de animais ou animais que eu falo, calma aí, humanos, me deu um bug agora, um bug, o que foi? Esse aqui eu ia falar, tanto a relação nutricional do humano, que é o animal, e nutricional dos animais. Pois existem vegetais específicos para a produção de ração animal, e agora eu tenho que ser mais específico, a nutrição humana, que é totalmente distinta. E outra, ainda na botânica se estuda as interações desses micro-organismos para a interação e desenvolvimento do solo. Então, tudo isso que fica na grande área do estudo da botânica, que está dentro da grade da biologia, tá bom? Na tela, meu diretor. E aí, aqui, ó, nós temos a zoologia. Zoologia, pode vir aqui para mim, meu diretor. Zoologia é específico para os animais, que a gente chama de animais irracionais. Então, a zoologia é o comportamento, meio de reprodução dos animais, necessidades nutricionais dos animais. Então, a área da biologia, que estuda somente animais, zoologia, tá? A área da biologia, que estuda o material genético, a hereditariedade, genética, mas essa genética também, tanto de origem animal, como de origem vegetal. Temos que lembrar que, como eu falei bem no início da aula, na genética vegetal tem um melhoramento genético da produção rural. Na genética também vegetal tem um melhoramento de vegetais que nós utilizamos. Por exemplo, o arroz que hoje é produzido com o incremento de nutrientes para tentar amenizar a deficiência nutricional, que são os transgênicos. Então, tudo que se estuda genética em questão de hereditariedade, tanto para animais como para vegetais, engloba-se nesse quesito, tá bom? E aqui, galerinha, quando a gente está falando de tecido, e tecido tem a denominação de histologia, e é o estudo dos tecidos. Professor, como assim estudo de tecido? No início, né, a gente tem que ver a forma do tecido. Se é um tecido muscular, estratificado, pavimentoso, cardíaco, saber diferenciar esses tecidos. Qual é a contribuição do estudo da histologia, professor? Claro, ou você utiliza o microscópio, ou você utiliza equipamentos para ver se qualquer alteração naquele tecido, estou com alguma coisa aqui, né? No peito, estou com algum probleminha, pega uma amostra, dá uma olhada e vê se a estrutura daquele tecido está sendo atacado por um vírus, por uma bactéria. Então, o estudo da histologia, nós vamos ver a sua importância dentro da nossa área, histologia. Na botânica também tem histologia. E aí você consegue prever doenças, né? Antecipar, quando tá ali, antes de começar uma sinalização de alguma enfermidade também. E o estudo da histologia contribui muito, né? As pessoas que precisam utilizar também tecidos para fazer reparação. Nós vamos ver que cada área, cada atuação tem uma contribuição também para o bem-estar
não só do homem, mas de todos os seres vivos que estão em determinados ambientes, tá bom? Na tela, meu diretor, para tudo isso, nós temos as teorias da origem. Então, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tanto as áreas, né, que contemplam o estudo da biologia. A citologia, a embriologia, a botânica. Nós temos aí, ó, a zoologia, a genética e a histologia. São essas áreas que contemplam o estudo da biologia. Mas tudo isso teve uma teoria. Como ocorreu o processo, formulações das teorias que deu o surgimento dos seres vivos, sejam eles de origem animal ou origem vegetal. Na tela, diretor. Olha aí, ó. Teorias, né? As teorias da origem da vida. Como ocorreu esse processo? Primeiro, biogênese. O que é biogênese? Segundo a qual a vida somente poderia ser produzida por uma outra vida pré-existente. Bio, vida. Gênese significa origem. Então, para que tenha vida, essa vida surgiu de uma outra vida pré-existente. Como é que era a estrutura, né? Outra teoria, né, que é o criacionismo, explica o surgimento da vida a partir da vontade de um criador divino. Aí todo mundo lembra, né? Primeiro ele falou o quê? Haja luz e houve luz. Ok, então isso é o criacionismo. Nós temos também a panspermia cósmica, para a qual a vida na Terra teve origem a partir dos seres vivos do espaço sideral. Uma bactéria veio num meteoro que caiu na Terra e encontrou condições ótimas. E aí foram se reproduzindo seres vivos bem primitivos. Mas a teoria tem, ó, a teoria criacionista é a teoria que se baseia na fé. Vamos ver cada uma delas. É a teoria que se baseia na fé, onde Deus criou o mundo em 7 dias. Segundo quem? Livro de Gênesis. E ele criou primeiramente os seres inanimados e em seguida os vegetais, depois os animais e por último o homem. Essa, vamos aqui, ó. Teoria criacionista. Professor, e a panspermia? Defende que a vida teria se originado em outros planetas e foram trazidos para a Terra através de esporos ou formas de vidas resistentes, aderidas de meteoro. Meteoro tinha um micro-organismo muito simples, estava impregnado no meteoro que veio aqui para a Terra, suportou toda a camada, aquela camada que pega fogo, e conseguiu aí, ó, caindo na Terra, e conseguiu se desenvolver. Acredita-se que foi trazida a discussão pela primeira vez por Anaxagora e na Grécia, bem antes de Cristo, no século V, tá? Evidências são, né? Qual é a evidência? Qual dessas teorias, né, são mais evidenciadas, que conseguiram trazer aí, ó, uma compreensão do surgimento? São a das moléculas orgânicas que chegaram na Terra. Então tem a evolução química, né, que é proposta por Thomas Hulett. É aprofundada há anos depois pelo biólogo inglês John Board. Ele é um bioquímico russo, né, que formulou lá a lei de Oparin, aonde partículas de proteínas, né, reagiam com moléculas de águas primitivas daquela época e formulavam, né, uma camada, dando origem aos primeiros seres vivos, denominados de
coacervados. Então, através do processo da evolução química. Professor, o que são esses coacervados? São estruturas moleculares simples que conseguiam fazer cópias de si mesma. Essas cópias de si mesma conseguiam realizar o processo de multiplicação. Tanto esses coacervados tinham no meio uma sopa nutritiva. E aí eles conseguiam fazer essas reações e absorver e manter determinadas energias nessas ligações químicas. E a teoria evolucionista? O que ela explica, professor? A teoria evolucionista explica as alterações sofridas por esses seres vivos ao longo do tempo e sua relação com o meio ambiente, onde eles habitam. A pesquisa foi realizada primeiro por Charles Darwin. Então, que ocorreu processos onde determinados seres vivos conseguiam produzir descendentes férteis e sofriam alterações de acordo com o ambiente onde eles estavam. Agora, temos a panspermia e a evolução química. As duas teorias não entram em conflito. Tanto os defensores da panspermia quanto os da evolução química concordam em um principal ponto. Onde quer que a vida tenha se originado, o processo deve ter ocorrido por evolução molecular. Para mim, meu diretor, ei, pessoal, o que é essa evolução molecular? É o processo onde o ambiente permite que ocorra reação química. E essa reação química faz aglomeração, interação entre uma molécula e outra molécula que possibilita esse surgimento de vida. Os coacervados, por sua vez, também auxiliam no processo, de desenvolvimento. Amebas, as teorias que concordam com o surgimento da vida em condições de ambientes foram fundamentais como água em estado líquido. Então, para que ocorra ambas, os defensores de ambas teorias, tanto da quem, professor? Da panspermia, como da evolução química, verifique as condições. Ambas teorias, a água é o meio onde possibilita ocorrer reação química. Tem a participação de quê? Moléculas orgânicas, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fonte de energia para a reação química. Esses processos são fundamentais para que tenha vida. Para mim, meu diretor, todos esses processos, todas as teorias, porque a água no estado líquido, ela é o meio aonde as moléculas conseguem fazer as suas reações, suas interações, moléculas orgânicas, e essa reação, essa energia causa uma determinada temperatura e pressão. Isso favorece, o surgimento de seres vivos, principalmente seres vivos de origem vegetal, onde eles conseguem produzir seu próprio alimento. O que a gente quer dizer com alimento, professor? Condições de temperatura, condições de pressão e também ambiente líquido favorece que eles façam reações simples e armazenam energia e se utiliza dessa energia para conseguir se desenvolver com esse processo. Um deles são aquelas algas, onde elas conseguem produzir oxigênio e, através desse oxigênio, outros se beneficiam. Então, todo esse processo evolutivo, todo esse processo de interação vem de encontro com as teorias e os processos da dinâmica, como ocorre essa dinâmica dentro de determinados ambientes, professor. Essas são essas teorias que nós vamos ver nas nossas aulas, tanto a teoria da evolução química, que são essas reações que ocorrem em um ambiente propício, e também a panspermia.
Todas essas, pessoal, nós vamos ver nas nossas próximas aulas sobre como foi esses experimentos, como foi realizados os experimentos em laboratório, aonde convergem com essa possibilidade que falam que a evolução química e também todo o processo, aonde ambas as teorias convergem para contribuir no surgimento tanto de células ou organismos de origem animal e vegetal, tá bom? Essa é a nossa primeira aula, nós estamos finalizando ela aqui, mas daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividade para fazer, tá bom? Aguardo vocês. Tchau, tchau.